Você já se perguntou sobre a origem de seu sobrenome? Sabia que alguns deles são sobrenomes patronímicos? Mas o que são sobrenomes patronímicos? Patro vem do latim pater, que é pai, e nímico se relaciona com a palavra nome. Você já notou que muitas vezes, quando alguém é citado lá na antiguidade, também é citado o seu pai? A Bíblia, por exemplo, cita Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Citar o nome do pai servia para diferenciar uma pessoa de outra, e servia também como um tipo de sobrenome. Em português, nós temos muitos sobrenomes patronímicos que são formados pelo nome do pai, ou um antepassado, e a terminação ES. Veja alguns casos. Bernardes, que são descendentes de Bernardo. Os Fagundes, que são descendentes de Facundo. Os Fernandes, que descendem de Fernando. Os Gonçalves, que vêm de Gonçalo. E em espanhol eles são os Gonçales. Os Pires ou os Pérez descendem de Pedro. E muito tempo atrás, Pedro tinha um equivalente Pero, como aquele Pero Vaz de Caminha, o escrivão lá da frota de Cabral. Os Ramires descendem de Ramiro. Os Vices descendem de Vasco. Não era bem isso que a gente queria dizer. Os Vasques descendem de Vasco. E os Mendes de Mendo, os Lopes de Lopo, os Marques de Marco e tal. Não pode ser etc e tal, hein? Veja na indicação do vídeo aqui na sugestão, por que não? O costume não é exclusivo de Portugal, mas é um costume ibérico. A Espanha usa o mesmo modelo, terminando com EZ na escrita. O Nunes, por exemplo, é o filho de Nuno. Muitos outros países também criam sobrenomes patronímicos e, por isso, é comum ver tantos nomes com terminações bastante semelhantes em outros países. Na Itália se usa a terminação I. O Stephanie, por exemplo, é filho de Stefano. Os países nórdicos usam o son, filho, né? Ragnarsson, filho de Ragnar. Um costume que persiste muito forte ainda hoje na Islândia, apesar de que outros países nórdicos perderam um pouco o costume. Para os árabes, há o Ibn, como Ibn Arabi, ou Bin, como o conhecido Osama Bin Laden. Bin está muito próximo de Ben, que é usado pelos judeus, como em Israel Ben Eliezer. Os judeus também usam o aramaico Bar, como em Simão Bar Kokhba, um suposto messias que liderou uma revolta judaica contra Roma. Pedro Álvares Cabral recebeu do rei de Portugal, no ano de 1500, a tarefa de chegar às Índias para realizar comércio, nem que fosse pela força dos canhões. Mas no caminho, acidentalmente ou não, ele esbarrou no Brasil e por isso a Cabral é creditada a descoberta desse país. Pedro era seu prenome. E como ele era da família que usava 2 cabras no brasão, era um Cabral. Mas por que Álvares? Pedro era filho de Fernão, que era filho de outro Fernão, que era filho de Luís, que era filho de Álvaro Gil Cabral. Álvaro foi um dos nobres que lutou pela inauguração da dinastia de Avis em Portugal, e os seus descendentes, então, passaram a usar o patronímico Álvares, inclusive o seu trineto Pedro. Aguarde, que em breve o canal Etimo trará mais informação para você se sentir mais descobridor que o Cabral.